Hoje, iremos aprender sobre as diferenças entre células procariontes e células eucariontes. Você sabe o que é uma célula? Sabe por quais estruturas ela é formada e para que ela serve? Essas são algumas das dúvidas mais comuns que iremos esclarecer nesse vídeo. No corpo humano adulto se encontram aproximadamente cerca de 65 trilhões de células microscópicas. Esse termo deriva do latim cella, que quer dizer pequena cavidade. Quem chegou a esse termo foi o cientista inglês Robert Hooke, após observar pedaços de cortiça em um microscópio rudimentar. Posteriormente, desenvolveu-se a teoria celular, que fundamenta-se nas seguintes ideias. 1. Todos os seres vivos são formados por células. 2. A célula é a menor unidade viva. 3. As células surgem sempre de outras células. As células podem apresentar diferentes formatos e estruturas internas, o que possibilitam a divisão dessas entidades em dois grupos, as células procariotas e as células eucariotas. Células procariontes. As células procariontes, pró, primeiro, e cário, núcleo, são as células menores e mais simples que existem. Nelas, geralmente, a única membrana existente é a membrana plasmática. O que diferencia principalmente esse tipo de célula é a ausência de um envoltório nuclear ou membrana nuclear, que separa o material genético do citoplasma. Os seres vivos que têm células procariontes são denominados procariotas. Essas células constituem as bactérias. Esse tipo de célula também não possui um citoesqueleto e suas formas geralmente variam de um bastonete à forma esférica. Isso se deve à parede extracelular, sintetizada no citoplasma e agregada à superfície externa da membrana. Essa parede é rígida e representa também papel importante na proteção das células bacterianas. Vale ressaltar a pobreza de membranas nas células procariontes. O citoplasma destas células não se apresenta subdividido em compartimentos, ao contrário do que ocorre nas células eucariontes. Células eucariontes. Etimologicamente, eucarionte significa núcleo verdadeiro. Estudos mostram que elas surgiram há 1,7 bilhões de anos. Seu material genético fica dentro do núcleo e organismos que possuem células eucarióticas podem ser uni- ou multicelulares, a exemplo dos protistas, fungos, plantas e animais. As células eucariontes são bem mais complexas e maiores que as procarióticas. Isto porque possuem compartimentações, também chamadas de organelas, em seu interior, envoltas em membranas plasmáticas. Algumas delas são 1. Ribossomos, presentes tanto em células procariontes como eucariontes. São as únicas organelas não membranosas, pelo fato de não serem revestidas por uma membrana, e são responsáveis pela síntese de proteínas, função vital para todos os organismos. Eles podem estar dispersos no citoplasma, dentro de outras organelas ou fundidos às membranas de outras organelas. 2. Núcleo. O núcleo é o centro de controle da célula. Ele também é a maior organela de uma célula e é responsável por armazenar todo o material genético. 3. Retículo endoplasmático rugoso. Possui ribossomos aderidos. Sua função é a síntese de proteínas que vão para fora da célula por meio de secreções. Produzem as enzimas digestivas que vão atuar nos lisossomos. 4. Retículo endoplasmático liso. Não possui ribossomos associados. Participa na produção de lipídios e é responsável pela desintoxicação. 5. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi processa as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ele possui duas faces, a face cis, que recebe e modifica as proteínas, e a face trans, que empacota e envia as proteínas por meio das vesículas secretoras.
Ele é como se fosse o correio da célula. É responsável pela formação dos lisossomos. 6. Lisossomos. São responsáveis pela digestão de partículas vindas do meio exterior por meio da fagocitose. Eles também reciclam organelas velhas. 7. Peroxissomo. Quebra a água oxigenada que é tóxica para as células por meio da catalase. 8. Mitocôndrias. Elas são responsáveis pela produção de ATP, que é a energia da célula, através da respiração celular. 9. O citoesqueleto é formado por microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Ele é responsável pela sustentação, resistência e movimentação da célula. 10. Vacúolo. Tem um formato esférico, armazena substâncias e é responsável pela regulação osmótica. 11. Centríolo. Auxilia a divisão celular, mitose e meiose. Também auxilia na formação dos cílios e flagelos. 12. Plastos, da célula vegetal. Principal são os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Em 1981, a microbiologista Lynn Margulis publicou em seu livro intitulado Symbiosis and Cell Evolution a teoria da endossimbiose. De acordo com essa teoria, as mitocôndrias e cloroplastos descendem de bactérias primitivas que passaram a viver dentro de células eucarióticas primitivas há milhões de anos atrás. Possivelmente, a célula hospedeira era uma espécie de facócito heterotrófico, capaz de englobar partículas. As mitocôndrias e cloroplastos eram organismos procariontes que viviam de modo livre e foram englobadas por células eucariontes, que resultou em uma relação simbiótica em que ambos os envolvidos eram beneficiados com a associação. Agora, você pode se perguntar, por que os cientistas acham que isso aconteceu? Primeiro, mitocôndrias e cloroplastos possuem dupla membrana, resultado provavelmente do englobamento desses organismos. A mais interna seria proveniente do organismo englobado, e a mais externa seria resultado da membrana do organismo que o englobou. Segundo, mitocôndrias e cloroplastos possuem seu próprio genoma. O DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos é circular e sem as proteínas denominadas histonas, semelhante ao de organismos procariotas. Terceiro, mitocôndrias e cloroplastos possuem capacidade de autoduplicação. Quarto, os ribossomos encontrados em mitocôndrias e cloroplastos são semelhantes aos de procariontes e diferentes dos encontrados em eucariontes. Quinto, certos antibióticos causam alterações na síntese de proteínas de mitocôndrias e cloroplastos. 6. Mitocôndrias e cloroplastos possuem tamanho semelhante aos das bactérias. Atualmente, podemos observar o processo de endossimbiose em algumas espécies. A vorticella é um protista que estabelece esse tipo de relação com algas verdes do gênero Chlorella. A alga fornece produtos resultantes do processo de fotossíntese e recebe do protista nutrientes e minerais.